Mas a gente precisa cuidar também da parte interna, porque o que está bem na parte interna reflete na parte externa. Por isso, com muito carinho, a gente recebe a biomédica, a Paula Gabriele. Doutora, você é muito bem-vinda. Muito obrigada. Quando a gente fala de imunização, e essa é uma semana de imunização, automaticamente a gente lembra em vacinas. Então, essa semana de conscientização, de alerta, de informação, de cuidados, é uma semana importante. Com certeza. A OMS determina, né, algumas semanas temáticas para que a gente chame um pouco mais de atenção da população a alguns temas que são muito importantes para a saúde pública. E é uma linguagem mundial. O mundo todo, não é aqui no Brasil somente, mas é uma linguagem mundial, essa semana de imunização. Sim, sim. É um chamado, né, a todos os profissionais da saúde, de todos os países que fazem parte da Organização Mundial da Saúde, a prestarem mais atenção nesse assunto. Porque quando você falou OMS, nem todo mundo lembra da sigla, né? Organização Mundial da Saúde. Eu falei, então vamos dar um toque aqui, que é no mundo inteiro, dentro dos países que pertencem à OMS, esse alerta. Isso. E a gente lembra muito das crianças, né? Mamãe, papai levam as crianças, os bebês, desde pequenininho, desde o primeiro mês de vida, já levam para tomar as suas vacinas, porque sabem que essas vacinas vão prevenir doenças que poderiam ter sérias consequências se não aplicadas ao longo da vida desta pessoa. Sim. E isso nos acompanha durante toda a nossa vida. Então, cresceu, não precisa mais de vacina. Não é bem assim, né? Não. O calendário de vacinação, né, que existe no Brasil, dentro do Programa Nacional de Imunização, é desde a primeira hora de vida, né? Primeira hora de vida. A primeira hora de vida. Primeiro mês, mas é a primeira hora. Primeiro dia de vida até as pessoas idosas. Então, a gente tem aí, de acordo com cada fase de vida, cada fase do desenvolvimento humano, a gente vai ter aí as vacinas que são mais específicas, né? Então, é uma questão da gente se informar mesmo, porque nós adultos, os idosos, tem aí algumas vacinas que são indicadas mesmo nessa fase de vida, e não só as crianças. E nem só na fase de vida, tem as sazonalidades e tem também os destinos. Alguns destinos, as pessoas têm que se imunizar, ou seja, têm que tomar determinadas vacinas dependendo do lugar para onde vão viajar. Sim. Então, em caso de surtos ou epidemias, pode haver um chamamento para vacinação daquela população em específico, como teve a febre amarela, né, como está tendo a dengue em algumas regiões. E também, quando você vai ou para regiões amazônicas, a febre amarela é pedido, né, que tome a vacina. Ou então, hoje em dia, né, para alguns países da América do Norte, está sendo pedido para que tome a vacina do sarampo, porque existe aí a ocorrência de sarampo, então pode acontecer essa sazonalidade, sim. Quem foi imunizado na infância, por exemplo, com a vacina do sarampo, mesmo depois de adulto, indo para estes locais onde tem um surto e etc., é necessário tomarem a vacina? É necessário fazer um reforço. Um reforço. Existem algumas vacinas que elas são de dose única, né? Mas existem algumas vacinas que precisam de um reforço na idade adulta. Então, nesse caso, porque no destino está tendo um surto, é legal que a pessoa se proteja, se imunize com essa vacina. Sim, sim, porque é uma doença prevenível, né? E que pode causar muito malefício, pode causar até mortalidade. Então, é interessante que a pessoa se informe, sim, e tome vacina. Doutora, posso aproveitar, já que você falou que pode causar até mortalidade? Muitas pessoas se lembram do sarampo somente com as bolinhas vermelhas, enfim, que são visíveis. Mas o perigo do sarampo não está nas que nós vemos, né? Na verdade, o agravamento da infecção pelo sarampo, que pode causar problemas pulmonares e cardiovasculares. O que pode acontecer do lado de dentro também. Exatamente. Você pode ter reverberação interna, né, em órgãos vitais, e isso que é o grande perigo do sarampo. Então, aquelas pessoas que banalizam e falam, não, sarampo, aquelas bolinhas vermelhas, nada, não é
algo tão assim simples, é algo sério e deve ser levado a sério igualmente no caso do destino ter aí algum tipo de surto ou cuidados que exijam a vacina. Exato. Tomem a vacina. Nesse caso. No caso da Covid, nós tivemos aí recentemente uma quantidade de vacinas, de marcas, as pessoas ficavam, não, eu tomei não sei, eu tomei essa, eu tomei aquela. E a pessoa ficava, não, eu tomei... A primeira que eu tomei todas do mesmo laboratório. E, enfim, não foi um período bom para todos. Muitas marcas doloridas ficaram. E até hoje as pessoas ainda estão contraindo a Covid. Temos aí, paralelo à dengue, a Covid. Sim. As vacinas que foram tomadas, inclusive tem pessoas que tomaram 4 doses, ainda são necessárias essas próximas doses, porque o vírus ainda está circulando, mesmo que uma cepa mais fraca? Foi uma vacina desenvolvida em tempo recorde, né? E que a gente está vendo alguns estudos que são necessários alguns reforços, principalmente em pessoas imunossuprimidas, né? Ou então em pessoas com doenças crônicas ou profissionais de saúde que lidam muito de perto, né? Que têm uma chance de ocorrência da doença muito maior, que é necessário um reforço de doses. Então, é necessário aí prestar atenção nessa vacinação da Covid, porque ainda está acometendo a nossa população em menor gravidade, né, em relação à mortalidade, mas ainda acomete a população. E em paralelo à Covid, que está acontecendo, ainda está circulando no nosso meio, nós temos a dengue. E tem pessoas, inclusive um dos nossos funcionários, que pegou as duas. Pegou a Covid e foi picado pelo mosquito, né, o Aedes aegypti, e, enfim, foi um caos na vida dessa pessoa, porque um abaixa demais o sistema imunológico e o outro ataca o sistema imunológico. Então, para estas pessoas, tem vacina também para dengue? Existe vacina para dengue? Existe a vacina da dengue, né? Ela não está disponível a todos pelo SUS. Ela está sendo produzida em pequena escala no momento, né? Porque ela teve a aprovação ano passado. Então, no momento, ela não está sendo produzida em grande escala, em pequena escala. E aí, está sendo distribuída para crianças e adolescentes, né? Em algumas regiões do país. Não são todas as regiões que receberam a vacinação contra a dengue. Mas é uma vacina interessante, sim. E são duas doenças que concorrem ali para que o nosso sistema imune consiga se sair bem, né? Se recuperar. Então, é um caso assim, a dupla infecção, ela precisa de cuidados médicos bem de perto. Dupla infecção precisa de cuidados médicos bem de perto. Ou seja, não adianta ficar em casa e achando que tomando um chazinho ou aquele comprimido que está acostumado vai resolver. É necessário cuidado médico. É até contraindicado a automedicação. Porque tem medicamentos que são conflitantes com a dengue. E com o Covid. E com o Covid também. Sim, que podem aumentar o risco de sangramento, de hemorragias, ou aumentar o risco de uma dispneia, que é aquela falta de ar. Então, é necessário fazer um acompanhamento de perto. E olha, o assunto que nós estamos falando aqui é muito sério. E se você tem a curiosidade de saber como essas vacinas são testadas, como elas são disponibilizadas para a humanidade, para o ser humano, né? Mas são testadas em animais. Como que funciona tudo isso? Então, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Como elas são testadas e também autorizadas para serem aplicadas na população. Então, fique comigo, assunto sério, mas só depois do intervalo. A gente volta já. Hoje o Mulher.com traz para você, nesta Semana Mundial da Imunização,
trazemos um assunto muito importante. Como é esta imunização? Por que ela é importante? Por que você deve se proteger através das vacinas? Como essas vacinas são produzidas? Como elas chegam até nós? São, às vezes, assuntos que a gente não conversa. A gente fala mal da vizinha, mas não fala de vacina. Tem que falar de vacina sim, viu, gente? Então, vamos fazer o seguinte, hoje na companhia da Paula Gabriele Quaresma Bergonci, falei certinho? Uhum. Ela é biomédica e ela está justamente aqui trazendo esse tema e a informação. É a área dela. Ela é professora dentro dessa área da biomedicina, então tem essa didática. Você explica com calma, Paula. Uma delícia ouvir você explicar. E aí eu gostaria agora que você explicasse para nós, para o pessoal de casa e para nós aqui também, sobre as vacinas. As pessoas, na época da Covid, falavam, mas nem foi testado e já vai aplicar em mim, mas não vai aplicar de jeito nenhum. E o outro, nossa, se está disponível, eu vou tomar rapidinho para não pegar. Então, tem pessoas sempre pós e contra, a favor ou as críticas. Mas por que essas vacinas são disponibilizadas? Elas são testadas? Como acontece essa autorização até que chegue até nós? Então, não é uma questão de opinião. Vacina não é uma questão de opinião. Vacina é uma questão científica, né? E nós temos protocolos de aprovação de vacinas, né? Então, as vacinas, elas são desenvolvidas em laboratório. Existem aí algumas tecnologias que a gente consegue produzir uma vacina. E aí, essas vacinas são testadas primeiro em células, em plaquinhas dentro do laboratório, para entender se elas possuem algum tipo de eficácia. Depois vai para teste em animais de laboratório, tá? E aí depois começam testes clínicos muito pequenos, com grupos muito pequenos de pessoas. Se existe ali uma eficácia, uma segurança de dose, aí elas vão para fases clínicas, que a gente tem aí a aplicação das vacinas em grupos maiores, até e com comprovada eficácia. Quando você tem grupos maiores com comprovada eficácia, no caso a Covid teve eficácia de 90% na prevenção, né, da Covid sintomática. Uma porcentagem alta. Altíssima, altíssima. Aí sim essas vacinas passam por um escrutínio, ou seja, uma análise muito criteriosa das agências reguladoras. No Brasil é a Anvisa quem faz essa regulação, nos Estados Unidos é o FDA, e na Europa é o EMA, né, EMA, que faz essa aprovação das vacinas, e aí sim elas podem ser disponibilizadas para a população em geral, né? Seguindo ali doses, critérios de vacinação adequados, que foram já previamente testados, e aí sim a gente tem essa ampla vacinação na população. A vacina do Covid é uma vacina que teve uma altíssima taxa de eficácia comprovada, porque muita gente foi e tomou todos os tipos das vacinas que foram regulamentadas, e a gente tem uma resposta absurda, uma resposta realmente eficaz das vacinas. Então é assim que uma vacina chega pra gente. E a vacina de Covid, ela chegou rapidamente, primeiro por ser uma pandemia. Então os esforços, né, eles foram somados, né? As informações eram compartilhadas em tempo real entre os grupos de pesquisa para que essa vacina ela fosse desenvolvida rapidamente. E a plataforma de vacina de RNA, ela já tinha sido desenvolvida, mas ela estava engavetada. Ela estava sendo estudada para o SARS-CoV-1, para a gripe e para a Zika. E aí então, eles pegaram tudo isso e... Já existia, então, esse estudo antes já. mesmo que a Covid aparecesse, Sim. né, causando o estrago que causou, porque vírus parecidos ou da mesma linhagem, eles já estavam sendo estudados. Já. Por isso que a vacina veio rápido. A proteína que é utilizada, né, para imunização, ela foi descoberta antes da descoberta do SARS-CoV, do Covid, né? Então, a gente já tinha uma tecnologia ali já sendo preparada e que rapidamente foram juntados esforços, financiamento, e aí a gente teve a vacina rapidamente. E foi menos de um ano, né? Em janeiro, o vírus foi
sequenciado. Em novembro a gente já estava tendo a vacinação. É importante a gente dizer que não é porque estamos falando de vacina, que a vacinação é importante, que todas as pessoas podem tomar. E é importante que a gente faça uma vírgula aqui, e a doutora vai nos orientar em relação a isso, porque se a vacina está disponível para todos, mas nem todos podem tomá-la, é necessário que um médico avalie isso. Quais casos a pessoa está isenta de tomar essa vacina ou uma determinada vacina e quem que autoriza ou não que ela tome? Olha, no geral, né, a vacinação, ela já vem ali com a indicação da faixa etária, de pessoas imunossuprimidas ou em tratamentos de quimioterapia, ou diabéticos, ou pessoas hipertensas, se elas podem ou não podem tomar. Tá? Então, já tem ali na indicação da vacina. Agora, o que eu também falo sempre para os meus alunos lá na faculdade, né, que a gente não pode ser 8 ou 80. Cada caso é um caso. Né? Então, pessoas com imunossupressão, com doenças crônicas, pessoas acamadas, elas precisam sim conversar com o seu médico. Né, conversar com um profissional de saúde que está ali próximo, que sabe do caso dele, para que fale para ele, é indicada ou não é indicada tais vacinas. Então, é claro, a gente sempre vai defender que a vacinação ela mudou o curso da qualidade de vida da humanidade, mas é interessante que cada um saiba, né, se pode ou não pode tomar determinadas vacinas. Ou seja, o médico que acompanha esse paciente é que deve indicar ou não. O médico, o enfermeiro, as unidades básicas de saúde sempre tem um enfermeiro responsável técnico pela vacinação. Então, às vezes, a pessoa não tem um acesso rápido ao médico, mas ela tem um acesso ao enfermeiro do bairro dela. E ela pode procurar lá esse profissional da saúde. Ao longo da nossa história de vacinação, muitas doenças que matavam em massa no passado foram sumindo. Erradicadas. Né? Algumas, eu fico pensando, foram erradicadas? Porque a gente ouve falar, não, mas está voltando determinada doença. Como que isso voltou se durante anos e anos e anos não se ouviu falar? Né? Mas muitas doenças foram erradicadas com as vacinas? Sim, a varíola. A varíola foi erradicada desde 79 ou 80. Nós não temos casos de varíola no mundo. No mundo? No mundo. A febre amarela urbana, ela também foi erradicada no mundo. A febre amarela urbana, né? Que é diferente da silvestre. Então, assim, e outras doenças a gente tem controle. Então, sarampo, até 2016, a gente tinha controle total, né? Não tinham casos. Não tinham surtos de sarampo documentados. A varicela é outra doença que também a gente tem controle. O HPV, agora, com a vacinação, a gente está tendo um amplo controle do câncer de colo de útero. Então, as próximas gerações que estão sendo imunizadas contra o HPV, a chance de desenvolvimento de colo do útero cai a quase zero. É que em silêncio a gente não consegue falar zero, né? Mas cai a quase zero. Quase zero. É incrível, incrível. É um câncer, é um dos cânceres que mais matam as mulheres, o câncer de colo de útero. E hoje a gente entende que é um câncer prevenível. E olha, pena que o tempo aqui é curto, mas é interessante que a gente entenda hoje aqui, doutora, que estamos falando nesta Semana Mundial da Imunização sobre as vacinas como um recurso de saúde. Claro. Um recurso de prevenção. Sim. Então, que a gente leve a sério. Sim. Na dúvida, converse com seu médico sobre tomar ou não tomar, mas principalmente essa informação que nós estamos disponibilizando aqui. Inclusive, eu vou dar um recado para você. Essa nossa conversa vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, @programamulher.com. Então, depois, mais tarde, lá pelas 8, 9, 10 horas da noite, faz o seguinte, dá uma olhadinha, entra lá, @programamulher.com, procure sobre imunização e você vai ouvir esse nosso bate-papo. De repente, você pode compartilhar com alguém e pode ser essa informação importante para uma outra pessoa. É muito importante compartilharmos coisas boas e coisas verdadeiras, não é, doutora? Com certeza.
Com certeza. Informações de saúde, elas nunca são excessivas e elas precisam vir de fontes confiáveis. Bom, e se você falou sobre o HPV, que essa vacinação que está acontecendo agora tem, claro, no futuro, uma grande prevenção do câncer de colo de útero. Então, que essa imunização que estamos falando hoje, ela é realmente preventiva, mas pensando em gerações futuras. Com certeza, com certeza. Algumas vacinas, elas geram imunidade, quando a mulher está grávida, geram imunidade no feto, no bebê. Então, o bebê já nasce com anticorpos contra algumas doenças, né? A rubéola é assim, o sarampo é assim, né? E também a vacinação, ela não pode ser entendida como apagar um incêndio somente, né? Você está prevenindo problemas de saúde que possam acontecer no futuro daquela pessoa. E cada vez mais, né, o futuro das vacinas vai ser nesse sentido, de prevenir doenças crônicas, de prevenir que apareçam surtos novos, de realmente controle das doenças, para que aumente a qualidade de vida da população e reduza a mortalidade por doenças que são preveníveis. Doutora, deixamos de falar algo importante sobre o nosso tema de hoje? Bom, eu acho que a última coisa que eu gostaria de falar assim, é entender que a vacina é como um treinador de um time de futebol. Ela prepara o nosso corpo para um jogo, né, para uma final de campeonato. Então, entender a vacina como um aliado do nosso sistema imunológico, que ensina o nosso sistema imunológico como se defender. Isso só fortalece o sistema imunológico, que existem aí várias, né, correntes de pensamento falando o contrário, né, que as vacinas elas causam mortalidade, e a ciência mostra que é totalmente o contrário. A ciência e a história, né? A ciência e a história mostram que é o contrário, que elas nos deixam mais preparados para a final do campeonato. Gostei desse paralelo. Dessa adoro fazer analogias nas minhas aulas. Essa metáfora do treinador, né? Então, a vacina, ela treina os nossos soldadinhos de defesa a defenderem o nosso organismo. Exatamente. Gostei disso. Doutora, muito obrigada por estar conosco, pelas suas informações e parabéns pelo seu excelente trabalho. Eu que agradeço, eu fico à disposição e fico à disposição lá na Faculdade Telos de Campinas também, quem queira conhecer o meu trabalho. Perfeito, muito obrigada.